Olá e seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Queiroz Batista e neste momento vou tratar sobre o domínio da emoção é o domínio da própria vida. Nós sabemos que o ser humano ele é um ser pensante, ele vive mergulhado em pensamento, ele vive constantemente envolvido em seus pensamentos. E sua vida é de acordo com esses pensamentos, de acordo com o que ele pensa, assim ele age, de acordo com o que ele imagina, assim ele passa a produzir a sua realidade, a sua vida. Quando acontece isso, quando se faz isso, na maioria das vezes nós passamos a produzir emoções. E as nossas emoções é que vai produzir sentimento que posteriormente vai trazer aquilo que queremos. Só que quando praticamos, ou melhor, quando produzimos as nossas emoções, as emoções que acontecem em nossas vidas, ela acontece de diversas formas, de diversas maneiras. Nós não podemos somente produzir emoções positivas. O ser humano ele está constantemente produzindo emoções, tanto negativa quanto positiva. E quando ele faz isso, então com essas emoções ele passa a produzir a sua realidade. Então devemos ter em nós, ou melhor, devemos ter o controle das nossas emoções, saber que tipo de emoções estamos produzindo, saber que maneira essas emoções estão, ou melhor, de que maneira essas emoções estão afetando a nossa vida. Então nós devemos sempre ter o controle, devemos ter sempre a noção daquilo que estamos sentindo. Então nós devemos colocar, eu sempre digo que o ser humano ele deve colocar em torno de si um guarda, ou melhor, vigiar suas emoções. O ser humano deve sempre vigiar suas emoções, ter ela sobre a sua atenção. Você deve sempre ter as suas emoções sendo observada por esse seu eu interior. Quando você observa as suas emoções, você passa a controlar essas emoções, você passa a controlar a sua vida. A sua vida ela vai ser moldada de acordo com a sua emoção. E se você controla, você sabe que você está tendo pensamentos negativos e esses pensamentos vão estar produzindo emoções negativas. Eu sempre pratico uma técnica que eu aprendi no livro do Poder do Agora, que é voltar para o presente. Toda vez que eu tenho uma emoção que eu não é legal para mim, toda vez que eu tenho uma emoção que não é legal para mim, eu volto para o presente, eu venho para o presente. Por quê? Porque tudo que o homem sente, toda emoção que o homem sente é fruto de uma ação. E essa ação, na maioria das vezes, aconteceu em um passado. Se não aconteceu no passado, o homem está planejando para que essas emoções venham acontecer no futuro. Então, quando você se sentir mal, você sentir uma emoção negativa, volte toda a sua atenção para o presente. Venha para o presente, venha para o agora. Então, toda vez que você se sentir mal, você se sentir negativo, venha para o agora. Quando você volta toda a sua atenção para o momento atual, a emoção que você está sentindo, ela fica em segundo plano. Você dá atenção para esse eu interno, esse eu real, esse eu interior, o verdadeiro eu na sua vida. Então, quando fazemos isso, nós controlamos nossas emoções. Não tem nada que vai lhe tirar a sua atenção. Isso não quer dizer que você não vai deixar de ter raiva. Lógico que você vai ter, em algum momento, alguma situação, você vai ter sempre aquele momento de raiva. Mas você tem que perceber que isso aí não é você. Que esse momento de raiva, essa emoção que tenta lhe afetar, essa emoção não é você. Você tem que ter esse controle. Quando você faz isso, você está praticando uma técnica milenar, praticada pelos antigos, principalmente baseado na doutrina hermética de Hermes Trismegisto, que é a transmutação mental. Você está praticando a transmutação mental, você está saindo do pensamento negativo e indo para um pensamento positivo, você está mudando essa emoção. Então nós devemos ter sempre essa capacidade de praticar a transmutação, a transformação do negativo em positivo.
transformar o que sentimos, a viver uma emoção boa, a viver uma emoção interessante e deixar de lado as emoções negativas. Mas só podemos fazer isso com consciência do eu interno, do eu interior, do verdadeiro eu, o eu real. Quando eu tenho essa consciência de que eu sou um ser eterno, quando eu tenho essa consciência de que eu sou uma centelha divina, as emoções, elas são, ou melhor, as emoções acontecem na minha vida da maneira como eu desejo que ela aconteça. Pode até vir emoções negativas, mas eu vou sempre praticar a técnica da transmutação. Eu vou sempre tirar o negativo e colocar o positivo. Se eu não consigo fazer isso, eu vou para o meu presente. Eu vou para o presente, eu vou para o agora. Eu pratico a técnica do agora. Eu mergulho no presente. Porque eu fazendo isso, eu estou tirando o foco do futuro, estou tirando o foco do passado e praticando uma transmutação. Aos poucos eu vou perceber que aquela emoção não vai mais ter poder de me afetar, não vai ter mais a capacidade de alterar o meu sentimento. Os meus sentimentos agora são de acordo como eu quero. Se algo não me agrada, esse algo não tem mais a capacidade de mudar a minha vida, de alterar a minha vida. A minha vida passa a ser programada de acordo com o que eu quero. É por isso que o título desse vídeo diz: o domínio da emoção é o domínio da vida. Ou seja, aquele que domina a sua emoção, domina também a sua vida. É por isso que acontece, muitas das vezes, de pessoas tomarem atitude no momento de raiva, no momento de rancor, e essas atitudes terem consequência bastante negativa para a sua vida. Então, cabe a cada um de nós ter o controle da própria vida, praticar a transmutação, praticar o pensamento positivo e remover de nós o sentimento que não é benéfico, do sentimento que não nos agrada. Então, essa é a prática da transmutação. E só quem pratica essa técnica é aquele que tem o controle da emoção. Quando se tem o controle da emoção, se tem o controle do que acontece em sua vida. Quando vier uma emoção negativa, venha para o presente, venha para o agora. Quando essa emoção negativa não existir, você vai perceber que você vai ter o controle da sua vida. Não vai ser mais as pessoas que vão alterar o seu humor, não vai ser mais os acontecimentos da vida externa que vai alterar a sua vida. A sua vida, ela vai ser alterada de acordo com aquilo que você quer para você, de acordo com aquilo que você imagina. A emoção, ela vai trazer o sentimento que posteriormente vai trazer a realização daquilo que você quer. Mas para isso, pratique a transmutação, pratique a mudança de sentimento, pratique a mudança de emoção. O universo elemental, se o universo é mental, tudo vai girar em torno da mente, tudo vai girar em torno do que você sente, do que você pensa. É de fundamental importância que nós temos esse controle, é de fundamental importância que sabemos controlar, que sabemos ter essa capacidade de colocar em nós somente emoções boas e que as emoções negativas ela não venha afetar a nossa história, venha afetar a nossa vida. E que o externo ele não seja capaz de trazer consequências que não é boa para nós. Que o externo não deve nos afetar. Que o externo não deve interferir na nossa vida. O que deve interferir na nossa vida é o eu interior, o eu real, a centelha que existe em nós. Essa centelha que existe em nós, essa presença do Deus, do todo que existe em nós, ela sim é que deve moldar a nossa vida. Ela sim, ela que deve nos transformar e fazer com que nós venhamos ter essa transmutação. Sempre que algo negativo vir, essa centelha ela vai nos dar essa capacidade. Nós vamos controlar a nossa vida assim como nós controlamos as nossas emoções.